Ser cristão não é tão fácil quanto parece. O fato de você ter nascido no lado ocidental deste planeta não faz de você um cristão. A cultura cristã que permeia as nossas vidas, os nossos conceitos, não faz de mim e nem de você, não faz de nenhum de nós um cristão. Vou mais longe. O fato de você ter nascido numa família cristã, tradicionalmente cristã, também não faz de você um cristão. Mas eu fui batizado, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou repetir. Isso não faz de mim, você, um cristão. Mas um dia eu levantei a mão, e era o pastor mesmo quem estava pregando. Eu levantei a minha mão, e eu acredito que desde aquele momento eu me tornei um cristão. Eu vou repetir o que disse há pouco. Também esse gesto por si só, entenda, este gesto por si só não faz de você um cristão. Eu vou ler um texto, e o texto vai ser tão claro porque vai, de alguma forma, responder essas questões. Eu estou fazendo aqui a leitura de Mateus capítulo 16, versos de 24 a 26. Está escrito assim na palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Eu não sei se você percebeu, mas Jesus fez aqui uma referência a tomar sobre si a sua cruz. E naquela época, quem vivia numa cidade como Jerusalém, e ele estava na região norte, ele estava em Cesareia, mas quem estava numa cidade grande, onde penas como essa, penas de crucificação, morte por crucificação eram aplicadas, sabia, tinha por certo, que se alguém passasse pela rua carregando uma cruz, significava que aquele homem ia ser morto. Aquele dali está com a condenação de morte sobre si. Jesus usa esta imagem e olha para mim, para você e diz: olha, se você não colocar sobre as suas costas uma cruz, e aqui, por favor, a cruz não é alguém, a minha sogra, meu genro, minha nora, a mulher que tu me deste. Não. Às vezes eu tenho escutado pessoas que acabam, de uma forma até jocosa, falando sobre isso. Mas eu quero lhe dizer que o que Jesus está nos ensinando é que se há algo que caracteriza o discípulo do Cristo, é a marca da renúncia, do abrir mão de si mesmo, de deixar de ser Roberto, aquele que dita a vontade, aquele que determina as escolhas. Sabe aquela expressão que o apóstolo Paulo usa quando ele diz: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Eu vou ser mais claro ainda, tentar ser mais claro ainda. Se um cristão não carrega sobre si uma cruz, ele não é um discípulo, ele é um impostor. Porque a marca, segundo Jesus, de uma vida consagrada, de um discipulado verdadeiro, é na verdade isto. E aí, quando eu leio o texto sagrado, irmãos e irmãs, eu fico imaginando que há uma onda hoje, e eu até compartilhei recentemente, que eu tenho tentado ler um pouco sobre isso, sobre o que alguns hoje chamam de autocompaixão, que seria como o quê? O exercício da misericórdia sobre si mesmo. Eu estou muito preocupado onde isso vai chegar. E vou dizer-lhes que na minha experiência como pastor, na observação que faço, até na minha vida pessoal, a autocompaixão pode se tornar o maior obstáculo ao cumprimento da vontade de Deus em sua vida. Porque nós ficamos imaginando que nós não precisamos nos desgastar tanto. Que o evangelho, como diz Jesus, é suave, o meu fardo é suave. Isso significa que eu posso servi-lo quando eu quiser, do jeito que eu mais gosto, pelo tempo que eu puder. E parece que nós tomamos a agenda de Deus e estabelecemos aquilo que nós queremos oferecer. Quem determina o que vai ser colocado no altar não é aquele que oferta, é aquele que vai receber a oferta.
É Ele quem me diz o que eu devo consagrar ao Senhor. Consagrar o que sobra, gente. Consagrar o tempo que resta. Consagrar um final de semana. Consagrar uns trocados do bolso. Eu quero mais uma vez lhe dizer que às vezes esse exercício de autocompaixão nos afasta do propósito do Senhor. E nesse texto, neste capítulo, que curiosamente, a semelhança daquilo que fizemos com o Evangelho de João, é impressionante, mas este capítulo 16, especialmente o versículo 21, também pode ser tomado como uma espécie de marco dentro do Evangelho de Mateus. Porque é nesse capítulo que Pedro faz uma declaração preciosa, ele identifica, ou melhor, ele professa a fé, a crença de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o texto sagrado diz que a partir daquele momento, está escrito assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Até aqui, Jesus não é apresentado como o Cristo, o Filho de Deus. O leitor consegue perceber isso. Mesmo quando realiza milagres, especialmente no Evangelho de Marcos, ele determina que os demônios fiquem em silêncio e não o tragam e não falem da sua verdadeira identidade. Mas aí o texto diz que a partir daquele momento em que Pedro reconhece em Jesus o Messias, porque Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é um título messiânico. E aí o texto sagrado diz que desde então ele começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Só que o texto diz que Pedro, o mesmo que declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tomando-o de parte, começou, a palavra não está errada não, viu, irmãos? A repreendê-lo. E eu fico impressionado porque às vezes, à semelhança de Pedro, nós nos sentamos como que a repreender os planos de Deus, quando eles não combinam, não convergem com aquilo que é a minha expectativa, a sua expectativa. E aí ele começa a repreender Jesus dizendo assim: Senhor, notem, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Anotem este verso, querem saber por quê? Porque eu creio num Cristo que ele é compassivo. Um Deus que é cheio de compaixão. Mas aqui está o registro do único momento nos evangelhos em que Jesus ele não é compassivo. Com quem ele não é compassivo? Com ele mesmo. A palavra de Pedro talvez tenha sido proferido como uma espécie de defesa a um cristianismo fácil, a um cristianismo sem cruz. Ele está falando com Jesus, e isso na presença dos demais, ainda que ele o chame à parte. E a expressão aqui usada, tem compaixão de ti, para muitos deveria ser traduzida assim: que Deus tenha misericórdia de você. Sabe? Que isso não vai acontecer. Para de dizer essas coisas, que você vai ser crucificado. Agora, quando eu leio a história bíblica, eu entendo que o propósito de Cristo vindo à terra, qual foi, irmãos? Por que foi que Jesus veio à terra? Porque está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então fica claro para mim que a cruz ele não foi um acidente na vida de Jesus. Foi um plano estabelecido desde a eternidade. E aqui, deixa eu só lhe dizer, que tudo que lhe afasta do propósito de Deus é satânico. Todo o processo de distração, toda palavra que vem até com esse tom de suavidade, tenha compaixão de você. Deus não quer isso de você. Deus não quer que você renuncie. Deus não quer que você abra a mão. Deus lhe aceita, Deus lhe aceita, nos aceita como nós somos. E esse processo de mudança, ele não precisa acontecer. Eu quero insistir com você, que tudo quanto me afasta do propósito de Deus, do projeto de Deus, é satânico. E eu vou mostrar-lhes por quê. Quando Pedro diz isso, e é interessante que Jesus tinha acabado de elogiar Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí a Bíblia diz assim: Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás.
Afasta-te. E essa palavra aqui, Satanás, eu não sei se você sabe o que é que significa a palavra Satanás. Com o passar do tempo, a teologia escolheu esta palavra para identificar aquele anjo que caiu dos céus. Mas a palavra em si significa adversário. Aquele que se levanta contra. O que o texto está dizendo é basicamente que a palavra proferida por Pedro, ela se levantava contra, ela era contrária. Aquilo era uma espécie de uma declaração de um adversário que estava colocando diante de Jesus um caminho completamente diferente do caminho do Pai. Eu vou dizer-lhes uma coisa, ao longo desses anos todos de ministério, eu me lembro que uma vez eu usei essa mesma expressão com alguém. A pessoa cercou-se e começou a dizer algumas coisas, e eu digo aos irmãos, eu repeti essas palavras. A pessoa assustou-se, muito religiosa, muito crente, sabe aquela criatura que quer ser mais crente do que o mundo inteiro? Quer ser mais justo do que Deus, mais piedoso do que o Espírito Santo de Deus? Pois essa pessoa chegou e com o mesmo tipo de discurso, sabe? Que a princípio parecia ser uma manifestação de amor. Mas na mesma hora eu percebi que aquilo tinha uma carga tão grande, demoníaca, que eu não me contive, irmãos. E aquela pessoa ficou tão assustada, saiu, arredou mesmo, saiu, foi embora. Agora, se você me perguntar se eu já tive vontade de dizer isso outras vezes, eu digo que sim. Já tive muita vontade. Porque uma coisa que eu preciso entender é que todo aquele que está no exercício de uma missão, que está cumprindo um propósito de Deus, tenha muito cuidado para você não se levantar como uma espécie de adversário ao propósito de Deus na vida daquele homem e na vida daquela mulher, tornando a missão algo como que insuportável. Eu não sei quantos anos você tem de igreja, mas quem já tem um pouquinho de tempo de igreja, sabe muito bem o que é isso. Quem já tem um pouquinho só de tempo em igreja, sabe bem o que é isso. E aí o apóstolo Pedro é surpreendido pela palavra do Senhor, porque ele diz assim, que me serves de escândalo. E a palavra traduzida por escândalo aqui é pedra de tropeço. Interessante que minutos atrás, Jesus tinha dito, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora ele está dizendo, olha, pedra de tropeço. É impressionante, gente. A gente pode ser, a minha palavra, a minha declaração pode servir para edificar tal qual uma pedra, que serve para edificar, como também pode se tornar uma pedra que faz tropeçar. Eu vou fazer uma pergunta, não levanta a mão não, por favor. Mas alguém aqui já tropeçou, já caiu, já foi machucado, já sofreu por conta de uma pedra travestida de irmão? Por conta de uma pedra travestida de pastor, de ministro, de diácono? É por isso que o texto sagrado está dizendo que a gente precisa ter muito cuidado, sabe, irmãos? E aí o texto prossegue dizendo, por quê? Por que Pedro estava sendo chamado a atenção? Aí ele diz, por que você não compreende? Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Parece que por um instante Pedro perdeu de vista a noção de quem era ele e de quem era Jesus. Por isso, todas as vezes que você tentar acomodar, sabe, o projeto de Deus para a sua vida, aquilo que lhe é confortável, sabe, com um exercício de compaixão sobre si mesmo. Eu fui muito impactado nos dias que estive em São Paulo, com a conversa que tive com um pastor. Nós estávamos conversando já há algum tempo, e ele contou-me que, alguns dias atrás, ele tinha tomado uma decisão de largar a igreja. E tinha sido muito difícil. Ele pegou o telefone, a mulher não estava com ele em casa, tinha ido visitar o sogro. E pelo telefone ele disse à esposa, disse, olha minha filha, eu estou deixando tudo, largando tudo, viu? Eu estou largando tudo. Eu vim agora de uma reunião, uma assembleia na igreja, que foi terrível. Me trataram mal. Eu fui exposto, eu não quero mais servir. A partir de hoje eu não quero mais ser pastor. E aí ele contou que aquela mulher escutou toda a sua palavra. Aí pelo telefone ela perguntou a ele, mas meu filho, me diga só uma coisa, eles chicotearam você? Ele disse, claro que não. Eles colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça? Eles penduraram você numa cruz?
Perfuraram o seu lado com uma lança. E ele disse que ele foi se quebrando todinho com a palavra daquela mulher. Normalmente a mulher é assim, né, gente? Tem uma palavra tão abençoadora, sutil, tão abençoadora. Fizeram isso com você? E ela, pelo telefone, disse a ele: pois lembre-se que essa gente a quem você está servindo, foi por essa gente que o nosso Senhor morreu. Ele desligou o telefone, caiu em choro, em pranto, se ajoelhou diante de Deus e encontrou forças para continuar. Ah, meus irmãos, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas aqui estão. Jesus confrontando o apóstolo Pedro. Porque o que eu observo é que Jesus está me ensinando, e a você também, que não existe fé em Cristo, a não ser no Cristo crucificado. Declarar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas entender que a missão do Cristo, o Filho do Deus vivo, foi morrer na cruz do Calvário, não se juntar àqueles que passaram enquanto ele estava crucificado. Olha, se você descer da cruz, eu vou crer. Se você estabelece o fim do sofrimento como condição para o exercício da fé, você não entendeu nada do Evangelho. Porque quando a gente olha para a cruz e vê o Cristo, o Filho do Deus vivo, ali pendurado, e quando eu olho para mim mesmo e me percebo em meio a tanto sofrimento, eu preciso entender que muitas vezes o sofrimento faz parte sim do plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu não sou melhor do que os outros. Porque às vezes a gente até pergunta: mas por que comigo, Senhor? E por que não com você? É por isso que eu insisto, foi a partir desse momento em que Pedro identificou Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus levou ele para um outro nível, um outro degrau. É impressionante o que Deus costuma revelar aos seus filhos, na medida em que nós buscamos intimidade com Ele. É impressionante, irmãos. É como se Ele dissesse: olha, você não pode escutar tudo de uma vez. Deixa eu fundamentar primeiro o alicerce. Você crê nisso? Pronto. Então agora vamos para um outro estágio. Deixa eu lhe dizer. Se você crê que o Cristo é o Filho do Deus vivo, eu vou lhe dizer: eu vou precisar ir a Jerusalém. E lá eu vou ser perseguido, lá eu vou ser morto, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Parece, irmãos, que ainda hoje, como igreja, nós temos a mesma dificuldade do apóstolo Pedro. Porque o tempo passou e tudo quanto Jesus disse aconteceu. Ele foi crucificado. E este Pedro, que recebeu essa advertência, chegou a negar Jesus. É por isso que eu entendo que provações são um momento extremamente delicado. Porque ou eu reafirmo a minha fé no Cristo, Filho do Deus vivo, e entendo que Ele tem um propósito para mim, ou eu vou acomodar o Evangelho, aquilo que me é confortável, vou ter compaixão de mim, sabe, compaixão de mim, e vou dizer: não, eu não quero isso para a minha vida. Mas eu volto a lhe dizer, se eu não renunciar a mim mesmo, não colocar a cruz, sabe, esse símbolo de morte, é como se eu estivesse dizendo: Senhor, quando eu coloco a cruz sobre as minhas costas, eu estou dizendo e reconhecendo que aquela cruz lá do Calvário não era do Cristo, era minha. Eu estou te dizendo que eu não quero conformar os teus planos, ou tentar ajustar os seus planos ao meu querer. Eu estou aqui me entregando nas tuas mãos. Ainda que seja custoso, ainda que seja difícil, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu li quando estava vindo para cá, minha esposa mandou uma mensagem, até para o grupo dos ministros, e eu fiquei impressionado com aquela frase. Eu espero poder repeti-la da forma correta, mas é como se alguém dissesse assim: olha, quando você estiver sofrendo, lembre-se que a mulher que tocou as vestes de Jesus não era uma mulher forte, era uma mulher que estava sangrando. E às vezes o nosso toque acontece nos momentos mais difíceis de nossa vida. E Pedro precisava entender isso. O curioso, sabe, irmãos, é que no versículo 16 você deve recordar o que foi que ele disse acerca de Jesus. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas sabem, eu volto a insistir. Houve um teólogo chamado Bonhoeffer, de vez em quando ele é citado aqui neste púlpito, que ele vai falar da graça que é barata, e eu acho que você já ouviu falar sobre isso. Mas deixe eu recordar com você. Bonhoeffer, ele diz o seguinte, que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Está entendendo o que quer dizer isso?
É como se eu saísse aqui anunciando o Evangelho, dizendo que Deus perdoa todas as pessoas, mesmo que elas não se arrependam de coisa alguma que tenham feito. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes até a gente ora assim, não é? Ó Senhor, e perdoa a multidão, pecador, né, gente? Multidão dos meus pecados. Eu tenho um amigo que diz que é mais ou menos assim: a gente peca no varejo e depois pede perdão no atacado. E com isso a gente não reconhece nenhum desvio de comportamento. A gente coloca tudo num balaio e diz: Senhor, perdoa tudo que eu fiz. Esse arrependimento, ele é condição para o perdão. Mas esse evangelho fácil, ele diz assim: olha, Jesus, não importa se você está arrependido ou não, ele no final das contas vai me perdoar, esse negócio vai acabar em pizza. Esse negócio vai acabar em pizza. Aí ele continua dizendo: é o batismo sem disciplina eclesiástica. A gente quer batizar, mas a gente não quer estar sob a vigilância de uma comunidade religiosa. Esse mesmo camarada, o Bonhoeffer, ele disse que nós íamos ter um cristianismo religioso. As pessoas iriam, e olha quanto tempo tem isso, viu? As pessoas iriam procurar Deus, mas não queriam compromisso. Eu vou dizer de uma outra forma. Sabe esse negócio de ficar? Não sabe não, né? Tem um pessoal hoje que não namora, fica, né? E enquanto você está ficando, tem um negócio estranho que eles dizem que com o ficante você não precisa ter compromisso de fidelidade. Você pode ficar com esse, pode ficar com aquele. É um negócio. Agora, o que me assusta é que esse mesmo modelo de relação a gente está projetando para a relação com Deus. A gente fica com Deus. Estranho isso que eu estou dizendo, né? Mas isso não é assim. A gente fica. A gente entra num ambiente assim religioso, a gente fica. Olha que homem santo, que mulher santa. A gente vai ficando, mas não quer compromisso. Sabe essa sua angústia de querer alguém ao seu lado, que queira você por inteiro, que assuma com você compromissos, e que lhe machuca? Eu fico pensando no coração de Deus, irmãos. Porque Ele quer ter uma relação permanente comigo. Uma relação sólida. Mas a minha relação ela é tão volúvel. Eu vou numa semana só. Sabe, lá no alto do Monte Horebe, lá no alto do Monte Sinai, mas ao mesmo tempo eu desço e vou lá para a planície onde estão cantando para um bezerro de ouro. Isso acontece numa velocidade tão grande. Eu digo: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas depois eu digo ao Senhor: não faz isso contigo não, tenha compaixão do Senhor, que isso não vai acontecer nunca. E Bonhoeffer continua: é a comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Eu insisto que uma cristologia assim, uma cristologia seletiva. Cristologia é o conjunto das minhas ideias e suas ideias acerca do Cristo, aquilo que nós falamos acerca do Cristo. Uma cristologia que é seletiva, que escolhe o título messiânico, eu posso dizer assim: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Consolador, Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu irmão, Jesus... Eu posso dizer um monte de coisas, mas quem sabe ao mesmo tempo eu estou rejeitando: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu mestre, Jesus é quem me dirige. Toda a ação da soberania de Deus fica afastada. Uma cristologia seletiva acaba transformando o evangelho em um cardápio adaptado a todos os gostos. Eu fico impressionado porque eu cresci, e na minha época, eu não sei quantos são desta época, mas na minha época, pizza só tinha uma coisa, era mussarela. Eu não me lembro de outros sabores, não sei se lembra de muitos sabores. Pizza de não sei o quê, pizza de não sei o quê. Não tinha essa coisa toda. Borda recheada, não tinha um negócio agora. Massa fina, massa grossa, isso, aquilo. Gente, você escolhe, você vai dizendo com detalhes, sabe? A gente chega para comprar sabão em pó no supermercado, era só a marca. Tanto que a gente começou, lá na Bahia, por exemplo, a água sanitária era Que Boa, que era uma marca. Sabe, a gente ia fazer lâmina de barbear, ninguém chamava, era o quê? Gillette. Você ia, só tinha aquilo ali para você comprar e acabou. Aí você chega e aí você manda, minha irmã, seu marido para fazer compras e diz: traga sabão em pó. A gente chega numa estante daquela.
a gente se sente ameaçado de morte. Porque tem para roupas delicadas, tem para roupa branca, roupa colorida, e não sei o quê, com cheiro disso, com cheiro daquilo. O homem nessa hora, ele fica completamente perdido. Completamente perdido. Mas por quê? Porque nós temos nos tornado muito seletivos. Sabe, nós queremos um número maior de opções. Sabe, essa coisa de dizer que ou é certo ou errado, não é bem assim. Entre o certo e o errado, existem outros tons. Sabe, entre o bom e o mal, existe isso é muito, não é bem assim. Não, essa história de que só existem dois caminhos, não fui eu que disse não, viu? Não fica me olhando com raiva. Quem disse isso foi Jesus. Mas a gente fica tentando criar uma espécie de espectro, sabe, que vai de um infinito a outro, até que a gente consegue se localizar em algum espaço. Mas eu vou adiante, sabem? Jesus, ele fala que tudo é uma questão de dois verbos, perder e ganhar. Perder e ganhar. A grande questão é que nenhum de nós foi... Eu não sei se na sua casa foi diferente, talvez tenha sido, mas vou dizer de uma outra forma. A maioria de nós não foi educado para perder. Nós fomos ensinados a ganhar. Eu não sei se você já reparou, no tempo de Olimpíadas, repara isso. Veja a alegria do terceiro colocado e veja a tristeza do segundo colocado. É impressionante. Quem vai receber a medalha de bronze está numa festa só. Porque a sua última partida ele foi vencedor. Quem está recebendo a medalha de prata chora, olhando para quem recebeu a de ouro. E querem saber por quê? Porque a gente não aprendeu a perder. A gente não aprendeu a perder. E tudo aquilo que a gente quer ganhar sem abrir mão. A gente quer alcançar sem sacrifício. A gente quer colher sem ter plantado. A gente quer que o casamento seja uma felicidade só, sem investir absolutamente nada nisso. A gente quer que os filhos sejam obedientes, mas a gente não gasta tempo nesta relação, nesta construção de uma relação de autoridade e obediência. É por isso que Jesus olha para mim e para você e diz o seguinte, olha, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu deixei em destaque ali a expressão que eu acho mais linda neste verso. É quando ele diz que a gente faz isso por amor. Ninguém perde quando faz por amor, gente. O amor, ele supera qualquer outra percepção que eu possa ter na vida. Eu vou repetir o que eu disse, porque isso pode lhe trazer alguma reflexão. Eu vou insistir com o que disse. Aquilo que a gente faz por amor, sabe? Abrir mão por amor. Não existe compensação melhor. Sabe, não é nem ser amado, é estar amando que importa. Conversa com uma mãe que tem um filho com muitas dificuldades. Pergunta se ela se arrepende de ter ficado noites e noites em claro quando ele esteve doente. Pergunta. Tudo quanto a gente faz por amor, irmãos, encontra significado somente a partir do amando. Aí Jesus olha para mim e para você e diz, olha, não é para você renunciar pelo medo do inferno. Não é porque o pastor falou daquele jeito mais contundente, não é nada disso. Não é porque você está com a expectativa de ganhar alguma coisa, não. É até onde o seu amor a Deus é capaz de lhe levar. Essa é a pergunta. Até onde o seu amor a Deus é capaz de levar você? Mas aí me permitam dizer, sabe, eu colocar somente duas perguntas. Não são minhas, são do próprio Cristo. Ele olha para a gente, para todos nós, e quem sabe para essa sociedade que corre atrás, sabe, para ganhar, para alcançar, para conquistar, para obter mais uma promoção, um aumento de salário, um novo concurso, e está correndo. Eu não sei como tem sido a sua rotina, mas alguns de vocês, alguns de nós estamos mergulhados numa rotina massacrante.
Aquilo que a Bíblia chama de comer o pão de dores. Não é comer o pão que amassou, não. É o pão de dores, que o texto dos Salmos diz. É aquele pão sofrido, que aí o texto sagrado, você vai dormir tarde e acorda cedo, não tem paz, está fazendo hora extra e depois se você colocar no papel nem compensa, mas você está sendo dominado por essa coisa. Aí Jesus faz uma pergunta, está sentado, escuta o que foi que ele lhe perguntou e a mim também. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Qual é a resposta, gente? Se perder no meio desse processo, deixar de ser quem de verdade você é, perder as suas, sabe, a sua essência, ser diluída em função dessa coisa de querer ganhar o mundo, e aí você se perde, perde família, perde saúde, perde a juventude. Aí Jesus faz uma segunda pergunta, se essa não fosse bastante, aí ele olha para mim, para você e diz assim, mas ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? É como se dissesse, tá, e o que é que você pode me dar que eu não tenha lhe dado? Aí você diz, eu quero dar o meu tempo a Deus. Deixa eu lhe dizer, sabe quem foi que lhe deu tempo de vida? Foi Ele. Ah, eu quero dar ao meu Senhor os meus talentos. Grande coisa. Quem lhe deu os talentos foi Ele mesmo. Ah, eu quero dar ao Senhor o meu dinheiro, as minhas posses. Ele é o dono do ouro e da prata. Eu ouvi um amigo pastor dizendo que, ele disse de uma forma tão interessante, eu ri sozinho. Sabe aquela coisa que você ri sozinho no meio de muita gente? E eu estava participando do culto, ele disse assim, olha, no dia que Salomão terminou a obra daquele templo do santuário, ele fez uma grande festa, um grande culto, e ele começou a descrever a obra que ele tinha feito. Ele disse, eu fico pensando em Deus lá do céu, dizendo assim, Salomão, você acha que o que você fez aí embaixo está me enchendo assim os meus olhos? Deixa eu só lhe dizer, fui eu que criei o mundo todo que existe. Sabe esse sol que ilumina o seu dia? Eu fiz estrelas maiores ainda. Existem outras galáxias. Você acha que aquilo que você faz está acrescentando alguma coisa? Deus aplaude de pé. Você canta e Deus está lhe aplaudindo de pé. Você prega e Deus está lhe aplaudindo de pé. Não há nada que eu possa dar a Deus que Ele mesmo já não tenha dado. E Ele nunca pede de mim ou de você nada que Ele já não tenha concedido. Isso é lindo, não é, irmãos? Por isso, eu vi o Wiersbe, ele fez uma coisa bem interessante. À luz desse texto, ele disse que é como se a gente tivesse diante de nós a cruz, e de um lado estivessem duas opções: negar-se a si mesmo ou viver para si mesmo. Estivesse o tomar a sua cruz ou o ignorar a cruz. Ou seguir a Cristo ou seguir o mundo. Perder a vida por Ele ou salvar a vida por si mesmo. Abandonar o mundo ou ganhar o mundo. Manter a sua alma ou perder a sua alma. Participar das recompensas e glória ou perder as recompensas e glória. Onde você quer colocar a sua vida? Num projeto que é pessoal? Num projeto que tem lhe consumido? Quer terminar essa vida como um profissional bem-sucedido? Porque isso não é pecado, viu, gente? Deus não quer nenhum dos seus filhos vivendo a mediocridade. Mas não quer que nenhum dos seus filhos adorando o sucesso profissional como se fosse o Deus de sua própria vida. O que é que você quer? Finalmente, o que é que você quer fazer com a sua vida? Você já imaginou colocar a sua vida no altar de Deus e dizer, eu preciso fazer isso? E às vezes você fica colocado assim, contra a parede, e alguém lhe pergunta, como eu estou perguntando, por que você não toma uma decisão ao lado do Cristo? Por que você não faz do Cristo o Senhor da sua vida? Sabe? E aí você se protege por um instante e começa a tentar argumentar, a tentar encontrar alternativas para que isso não pese tanto. Eu vou lhe perguntar de novo, o que é que você quer fazer da sua vida? Por que você está retardando tanto? É com você. Por que você está retardando tanto? Você está percebendo que você está colocando em jogo a eternidade por um tempo tão passageiro? Você já percebeu que os melhores momentos de sua vida foram os momentos em que a sua comunhão com Deus era tão estreita? Você conversava com Ele,
Você orava, você lia a sua Bíblia? Já percebeu que os seus momentos de desassossego também foram marcados pelo seu distanciamento de Deus? Como é que você quer viver? Eu quero lhe dar a oportunidade agora de dizer sim, Senhor, eu quero tomar sobre mim a cruz. Eu quero renunciar, Roberto. E eu quero que a minha vontade dê lugar à tua vontade. Os meus desejos deem lugar aos teus desejos. Se este for a sua vontade, se esta for a sua decisão. Lembra-se como foi que Jesus começou o texto? Se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser vir após mim. Se você desejar tomar essa decisão, você vai fechar os seus olhos no lugar onde você está. E vai dizer ao Senhor, Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Você vai dizer a Deus, Senhor, eu quero viver para Ti. Estabeleçam com Ele uma aliança nesta hora. Um compromisso de ficar mais próximo dEle. De entregar a sua vida completamente a Ele. Jesus está falando ao seu coração. Se você observar, tem alguém batendo na porta de sua alma, dizendo assim, eu quero entrar para habitar dentro de você. Peça perdão pelos seus pecados. Diga, Deus, a partir daqui eu quero assumir um compromisso com o Senhor de viver segundo o teu querer e o teu propósito. Converse com Ele. Em nome de Jesus, converse com Ele.